O que vai acontecer nesses momentos finais do arco da ilha de Egghead e quem o Luffy realmente vai enfrentar? Se este vai ser Kizaru ou o novo Gorosei chamado de Saturno. E para isso a gente tem que entender exatamente qual é a verdadeira força de um Gorosei e o quão mais forte ele é do que um almirante, que teoricamente é o topo da força quando a gente fala da marinha, somente atrás do almirante da frota. Então vamos lá, primeiro vamos entender a caminhada do Luffy nesse arco. Primeiro ele confrontou o Lucy, membro da CP0, para defender o Vegapunk e também para defender todos os amigos, companheiros dele da jornada. Após isso, a gente está vendo atualmente que ele está num combate e até se virou meio bem contra os Serafins, mas não se sabe ainda se acabou. Pareceu ser hit kill, porque não aconteceu nada depois, mas talvez a gente ainda tenha alguma coisa, até porque senão o hype dos Serafim iria cair um pouco, né? Já que eles não fizeram muita coisa contra eles, mas contra o Barba Negra ele ficou completamente impressionado. Então eu acho que vai ter mais alguma coisa dos Serafim, pelo menos mais habilidades deles sendo mostradas. E isso vai ser importante, porque a gente meio que tem que separar as lutas que vão acontecer. A gente teve o desaparecimento da Nami, que pode ser muito impactante para a história, principalmente por conta de relações que ela pode ter com Insama, mas isso a gente fala num outro momento. Agora ela está supostamente sumida e isso poderia demonstrar que na verdade o Gorosei realmente chegou na ilha e ele que deu a ordem para os Serafins. Isso é um pouco improvável por conta da separação em que eles estavam apresentando, já que o Gorosei estava no meio do mar e os Serafins estavam completamente juntos com os Vegapunks. Essa mudança faz com que seja mais lógico a fala da ordem que os Serafins receberam terem sido de um Vegapunk. E aí a gente não consegue ter certeza ainda de qual deles foi. Talvez o Shaka, talvez o verdadeiro Vegapunk ou qualquer um dos outros. Ainda não se sabe qual é a ordem principal. E muito menos porque que ele não para. Se a ordem for de natureza igual, o que eu quero dizer com isso? Se um homem da CP0 dá uma ordem e outro homem da CP0 dá outra ordem, o primeiro membro vai ser mais importante, então aquela ordem não pode ser desfeita. E isso pode ter sido uma sacada para o Oda querer falar que os Vegapunks que estão dando as ordens, é algum deles que cometeu isso, algum deles é o traidor. E talvez isso seja uma maneira de despistar o fato de que o Gorosei definitivamente chegou na ilha. Isso ainda é meio incerto, mas é bastante provável que o Oda tenha feito isso para brincar com a gente um pouco, ou de fato algum Vegapunk está por trás disso tudo, o que não faz sentido porque a mente deles todas elas são conectadas a partir de um certo momento. Então, se aquela pessoa estava planejando isso há 2 meses, os outros iriam saber. Então, teria que vir de outra pessoa, que eu falei no vídeo do capítulo sobre a possibilidade de ser o Shiryu. Talvez não faça o menor sentido, mas eu acredito que exista a possibilidade do Barba Negra estar envolvido com os acontecimentos da ilha de Egghead. E aí, tudo iria ser uma grande zona, né? Com quem Luffy lutaria? Será que com esse membro do Barba Negra? Será que com o Vegapunk, que supostamente é o traidor? Será que com um Serafim especial? Kizaru, o Gorosei? Bom, eu acho que a resposta mais lógica que a gente tem aqui é o Gorosei, porque essa luta iria demonstrar não só um pouco do nível do Gorosei, mas também o quão forte o Luffy está hoje para enfrentar um almirante, porque aos poucos ele vai deixando o fato de enfrentar um almirante para trás, porque não há necessidade de enfrentar alguém assim, sendo que com todos os membros do Chapéu de Palha agindo em conjunto, eles podem lidar com pelo menos um almirante, né? Lembrando que a gente tem o Zoro, o Sanji e o Jinbe, que são muito fortes, claro que não são nível de almirante, mas eles estão próximos, eles conseguem dar de frente com eles. Então, não é como se o Kizaru fosse um Kaido também. Então é bem possível que essa batalha consiga ir para o lado dos Chapéus de Palha. E qual é o verdadeiro poder do Gorosei? Bom, não dá para ter certeza, mas eu chutaria alguma Akuma no Mi diferente.
Tanto que Saturno pode ser traduzido em japonês de certa forma para Satã. E pela aparência dele, não parece ser nenhum tipo de raça extraordinária ou algo do tipo. Seria mais lógico ser uma Akuma no Mi. Eu acho que todos os Gorosei vão apresentar alguma característica muito diferente com relação aos Hakis, que é o momento onde eles podem, entre aspas, né, brilhar. Já que Akuma no Mi já não é tão relevante assim no mundo de One Piece, e principalmente para você ser alguém forte hoje no universo de One Piece e relevante, você precisa ter um haki forte. A gente já sabe que o haki do rei é o caminho para aqueles que querem conquistar o mundo. Insama provavelmente possui talvez o mais forte desses hakis. Então é bem provável que a gente tenha os Gorosei sendo mestres em algum dos tipos de haki. Seja uma funcionalidade diferente para o haki do armamento. Por exemplo, um Gorosei focou em melhorar as habilidades dele com a espada. Talvez o outro utilize o haki do armamento como forma de lutar física, né, como se fosse o Garp, e teve alguma outra habilidade a partir disso. O ponto é que as habilidades devem ser baseadas, obviamente, em Akumas no Mi, talvez, na habilidade daquele Gorosei com a espada, mas no geral eu acho que existe uma grande possibilidade dos Hakis serem o ponto-chave para a gente entender como eles funcionam. E se todos tiverem o haki do rei avançado, a lógica seria com que os membros mais fortes do Chapéu de Palha enfrentassem os Gorosei e o Luffy enfrentassem o Insama. Ou seja, eu acredito que há um grande upgrade em cada um dos Chapéus de Palha para esse combate realmente ser real, porque não faz sentido uma luta de alto nível no universo de One Piece que não possua o haki do rei. O que me traz uma grande curiosidade é a maneira como Kizaru trata esse Gorosei. Porque a gente viu ele falando sobre a questão do veneno para provar antes, porque quando chegasse nele não podia haver nada que chegasse perto de ameaçar a vida dele. Ou seja, o veneno seria algo simples o suficiente para acabar com isso? Eu achei meio estranha essa parte. Deixe aí nos comentários a sua opinião, o que pode ser, se o Gorosei realmente tem uma força ou se ele é só alguém que manda no mundo, que não faz muito sentido por questões políticas, porque eles basicamente dão ordens ditatoriais, então não faz tanto sentido ele não ser alguém forte e impactante o suficiente para entrar em combate. Eu acho que a gente deve ver um pouco dele nesse arco, pelo menos alguma coisinha que seja bem leve para mostrar tanto quanto o que pode acontecer com o Shanks no próximo capítulo, mostrando um pouco da sua força, apenas para a gente ter o gostinho de ver isso, e aí depois a gente tem a fuga do Chapéu de Palha sendo feita com sucesso. Talvez Vegapunk não exista mais nessa fuga, porque tá tudo em tanto caos que eu nem sei o que vai acontecer. A gente sempre fica esperando pelo Oda acabando com a vida de algum personagem, digamos assim, mas também precisa ser algo feito com cautela e que seja decente. Não adianta o Oda jogar o personagem para morte e não ser bem explicado, não ser bem estruturado. Ninguém iria gostar tanto disso. E particularmente eu acho que o Luffy deva sim enfrentar um pouco desse Gorosei, porque eu não vejo ele tendo necessidade de enfrentar o Kizaru. Ele já se afirmou como o homem, um dos mais fortes do mundo de One Piece quando ele derrotou o Kaido. Por mais que não fosse um contra um completo, por mais que ele tivesse tido a ajuda dos outros supernovas, tivesse tido a ajuda do Yamato, a gente tem que lembrar que é um fato que ele derrotou ele, que o ponto mais alto da força do Luffy foi suficiente para derrotar Kaido de uma vez por todas. E essa é a questão, ele superou em força, nem que seja por um momento, o Yonko, que era considerada a criatura mais forte do universo. Então, se isso aconteceu, eu acho bem plausível a gente pensar que não faz sentido ele enfrentar o Kizaru agora, e seria um ótimo teste para a gente ver a disparidade da força do Kizaru para ele e para os seus dois membros mais fortes do bando, Zoro e Sanji. Por mais que eu não acho que vai haver tanta ação nesse arco quanto eu gostaria, eu acredito que seja um ponto bom para a gente entender qual é a verdadeira força do Gorosei, do Almirante e do Luffy atualmente. Mas deixa aí nos comentários o que você acha que vai ser esse arco, contra quem o Luffy vai lutar
no final de tudo e principalmente qual é o destino de Vegapunk no final da história. Será que algum dos Chapéus de Palha vai conseguir extrair sua inteligência porque ele não vai sair vivo de Egghead? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, fui!